Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Matheus, sou aluno do primeiro período de Matemática do IF Sertão. Bem, estou com essa aula introdutória sobre o que é radiciação. E bem, o que é radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, caso você não tenha visto a nossa última aula sobre o que é potenciação, recomendo que você dê uma passadinha rápida para que você venha aprender de fato o que é potenciação, para que depois você volte na radiciação, já que a potenciação é um dos carros-chefe para você entender o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, vista a aula passada, continuamos. Ela serve para descobrir qual número multiplicado por si mesmo, um determinado número de vezes, resulta no valor original. Dessa forma, vamos dar continuidade. É a representação de uma radiciação. Para representar a raiz de um número, utilizamos um símbolo conhecido como radical, esse símbolo aqui. A raiz de um número qualquer é representada pela seguinte operação. Aqui temos que a raiz de A, no caso, no índice n é igual a b. Dessa forma, vamos representar os nossos símbolos. Temos aqui o símbolo que é o radical, como visto aqui. O A, ele será o nosso radicando. O B será a raiz, ou também, como muitos dizem, o resultado, o valor da nossa raiz. E N será o nosso índice. E vamos lá. Dessa forma, vamos partir um pouco para nossas propriedades da radiciação. A qual nós temos a primeira propriedade, que diz que a raiz enésima de um número, A, elevado a N, é igual ao próprio número A. Ou seja, calculando a raiz de um número cujo índice da raiz é igual ao expoente do radicando, encontraremos como a resposta o próprio radicando. Dessa forma, se nós tivermos a raiz de A elevado a N no índice N, temos que o próprio resultado, ou seja, a raiz será o próprio A. Temos agora também a segunda propriedade, que diz que a raiz enésima do produto é igual ao produto de duas raízes enésimas. Se o radicando for o produto entre dois números, podemos separar como a multiplicação das raízes enésimas de cada uma de suas parcelas. Dessa forma, se temos a raiz do produto A vezes B, no caso, no índice N, temos que isso será igual a raiz de A no índice B vezes a raiz de B no índice N. Tendo a terceira propriedade, temos que a raiz de uma divisão é igual ao quociente entre duas raízes enésimas. Temos, então, que a raiz de A sobre B no índice N é igual a raiz de A no índice N dividido pela raiz de B no índice N. Na nossa quarta propriedade, temos que a raiz de A elevada a M no índice N é igual a raiz de A elevado a M vezes K no índice M vezes K. Nesse caso, nós podemos tanto multiplicar as raízes quanto dividir. E se mantermos, no caso, o nosso expoente e o nosso índice sendo multiplicado ou dividindo, sendo para os dois mesmos. Ou seja, se eu multiplico N por 2, o exemplo, eu também teria que multiplicar o M por 2. Nesse caso, mantendo uma proporcionalidade. Dando continuidade à nossa aula, temos a propriedade 5. Quando encontramos a raiz de uma raiz, podemos multiplicar seus índices e representar essa operação com um único radical. Dessa forma, nós temos, no caso, uma raiz com índice N, uma raiz com radicando A com índice M, tendo que isso será igual a raiz do radicando A com os índices sendo
n vezes m. Na sexta propriedade temos que a potência de uma raiz enésima pode ser reescrita como a raiz enésima do radicando elevado a essa potência. Tendo dessa forma, a raiz de A no índice m elevado a n, temos que isso será igual a raiz de A elevado a n, A elevado a K, K, no índice m. Temos a sétima propriedade que diz que a raiz enésima pode ser transformada em uma potência com expoente racional. O índice da raiz corresponde ao denominador e o expoente da base corresponde ao numerador. Dessa forma, temos que a raiz de A elevado a m no índice n é igual a que é no caso o nosso radicando, elevado a m, que é nosso expoente que virou numerador, dividido por n, que é nosso, no caso, denominador, que é nosso índice. Partindo para os exercícios, temos os seguintes. Questão 1. Sendo A e B números reais positivos, e n e m números inteiros maiores do que 1, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá analisar e pensar naquelas seguintes propriedades que acabamos de ver. E com isso, nós devemos ver aquela propriedade que realmente não existe. Porque, mais uma vez, estamos focando aqui em achar a alternativa incorreta. Então, vendo a letra A, temos que a raiz de A no índice m vezes a raiz de B no índice m é igual a raiz de A vezes B no índice m. Olha, veja que essa propriedade da alternativa A, ela é verdadeira, porque ela é, no nosso caso, nossa primeira propriedade. Que ela só basicamente está aqui ao contrário, que ela dizia que a raiz de A vezes B no índice m é igual a raiz de A no índice m vezes a raiz de B no índice m. Então, visto isso, logo, a alternativa A é verdadeira. Alternativa B. A raiz de A mais B no índice n é igual a raiz de A no índice n mais a raiz de B no índice n. Olha, diante de todas as propriedades que acabamos de ver nessa aula, se caso não estiverem lembrando e vocês retornarem ao vídeo, vocês vão perceber que realmente não existe essa propriedade. Porque está tentando fazer uma pegadinha contigo. No caso, em vez de ser A mais B, seria o caso de A vezes B, para que ela se tornasse verdade. E nesse caso, ficaria a raiz de A no índice n vezes a raiz de B no índice n, para essa propriedade estar correta. Porém, como isso não acontece, então a B está incorreta. Então, logo, essa alternativa correta, que no caso, ironicamente, é incorreta, seria a nossa letra B. Mas continuando, temos a letra C, que no caso vai ser nossa propriedade 5, que está até aqui em cima, escrito, e vai dizer que a raiz de B, que nosso B radicando, no caso, vai ser igual ao índice m vezes n. E aqui também temos a aplicação da nossa primeira propriedade, que é a raiz de A elevado a m no índice m. Então, se temos que o índice é igual ao nosso expoente, e nesse caso também poderíamos até aplicar a nossa propriedade 7, porque dessa forma nós dividimos m por m, resulta em 1, e A elevado a 1 é igual ao nosso próprio A, que no caso é o nosso elemento neutro. Então agora, partindo para a nossa segunda questão, temos uma questão que diz assim: o resultado do cálculo da expressão é... Bem, na parte azul aqui temos o nosso cálculo, que diz que a raiz cúbica de 5 mais a raiz cúbica de 17
vezes a raiz cúbica de 25 menos a raiz cúbica de 5 vezes 17, mais a raiz cúbica de 17 elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, basicamente, como nós devemos responder essa questão? Se nós aplicarmos a distributiva, para o primeiro cara, que é raiz de 5, raiz cúbica de 5, temos, nesse caso, que a raiz de 5 elevado a 3 no índice 3, ou raiz cúbica de 5 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 25, nesse caso. Opa, peço perdão, acabei colocando uma parte aqui errada, mas prosseguimos. Temos que será que menos a raiz cúbica de 5 elevado a 2 vezes 17, mais a raiz cúbica de 5 vezes 17 elevado a 2. Aqui nós acabamos a nossa primeira distributiva. Partem para a segunda distributiva, temos que vamos obter que será mais a raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes 17, menos a raiz cúbica de 5 vezes 17 elevado a 2, mais a raiz cúbica de 17 elevado a 3. Ora, perceba que aqui acontece quase basicamente com o caso de A mais B ao quadrado. No caso, a questão de... acontece nessa condição aqui, basicamente. No caso, sendo menos aqui, ao quadrado. No caso, nós vamos, obter a diferença de dois termos. Então, se obtermos a diferença de dois termos, perceba-se que nós temos que a raiz cúbica de 5 elevado a 2 menos 17, mais a raiz cúbica de 5 elevado a 2 vezes 17. Então, basicamente nós dizemos que 1 menos 1 é igual a 0. Então, se temos o mesmo cara, só que com sinais diferentes, então isso vai resultar em 0. Da mesma forma, temos a raiz cúbica de 5 vezes 17 ao quadrado, menos a raiz cúbica de 5 vezes 17 ao quadrado. Olha, se são o mesmo, logo o resultado é 0. Então, logo ficamos com a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25, que vai se multiplicar, no caso, aqui podemos aplicar uma propriedade, para que ela fique a raiz cúbica de 5 elevado a 3, já que 25 é 5 ao quadrado. Eu fazendo outra propriedade, temos que será 5 elevado a 3 sobre 3. E para outro caso, também vamos aplicar as mesmas propriedades, obtendo 17 elevado a 3 sobre 3. Então, nesse caso, 3 dividido por 3 é 1. No mesmo caso, 3 dividido por 3 é 1. Ficamos logo com 5 mais 17, que resulta em 22. Logo, a alternativa correta é a letra C.